Agora vamos falar sobre strings. A gente falou aqui uma pincelada de lista, mas agora a gente vai para a string e depois a gente vai para a lista, a gente vai para objetos, dicionário, esse tipo de coisa no Python. Como que a gente faz uma lista? Uma lista, como eu já falei antes, né? Vou, por exemplo, fazer uma lista aqui e vou colocar ela como, declarar ela como Dante. Só isso. Uma lista e uma string, elas são duas coisas muito semelhantes. Por exemplo, isso aqui, ó, é como se fosse uma lista de caracteres, de letras. Mas eles também é uma lista. Então, mas por que eu estou falando isso? Porque caso a gente precise capturar, caso a gente precise ver alguma coisa na lista, a gente pode vir e utilizar a mesma conotação que a gente teve na lista agora há pouco, tá? Então eu vou vir, vou botar assim, o nome, e eu quero pegar a primeira letra do nome. Eu simplesmente faço assim, ó. Eu vou utilizar o print para a gente ir trabalhando de uma forma bem visual. Se eu fizer dessa forma, eu já pego o primeiro caractere, né? A primeira palavra, né? A primeira letra dessa palavra. E ele já trouxe aqui D. Se eu quiser a última, é simplesmente colocar -1. Se a gente colocar -1, daí a gente vem e encontra a última letra, né? Então aqui eu encontrei o E. Então caso eu queira pegar a primeira, eu uso o 0. E caso eu queira pegar a última, eu uso o -1. Se eu quiser pegar numa linha, eu vou colocar a primeira e depois eu vou colocar a última. Eu vou vir e vou deixar desta forma aqui, ó. Ó, a primeira letra é a D e a última é a E. Isso é um recurso. Se a gente quiser, a gente também não precisa fazer a string tudo numa linha só. A gente consegue colocar em múltiplas linhas, só que daí a gente tem um pequeno detalhe. Repare que já deu um erro aqui, ó, quando eu fiz isso. Então a gente tem três formas, né? A gente tem esse que é um risquinho só, uma aspa. A gente tem essa aspa dupla também. E também a gente tem uma aspa tripla, que na verdade a aspa tripla é a que permite tu fazer múltiplas linhas. Ó, por exemplo, eu vim e coloquei aqui, ó, múltiplas linhas e tá tudo certo. Não deu mais aquele erro. Se eu coloco só uma aspa ou aspas simples, que é só um risquinho daí já não funciona mais. Por quê? Porque a gente tem que utilizar, quando for usar... E se a gente quiser, a gente pode colocar aspas simples tripla também, tá? Quando quiser usar múltiplas linhas, a gente tem que sempre utilizar tripla, né? A gente tem que usar aspas triplas. Desta forma aqui, ó. Então essa aqui, ó, é a aspa tripla para múltiplas linhas. E quando eu quero pegar a primeira, a gente coloca dessa forma. E pegar a última, a gente coloca ali -1. E agora a gente vai também ver de string. Se a gente quiser, a gente pode dar um loop, né? Igual a gente teve loop for, a gente pode vir e dar um loop dentro de todas as letras dessa palavra. Eu vou colocar aqui meu nome todo, Dante Terete. E eu vou vir e vou fazer um loop aqui dentro. Então vai ser for i, in, e eu vou colocar aqui esse nome. E dessa forma, esse é um recurso que eu faço para passar todas as letras uma por uma. Vou colocar este terminal aqui de lado. Vou arrastar aqui esse terminal aqui para o lado. Ele fica aqui desta forma. Ó, agora eu vou vir e vou falar para o meu terminal, para o meu programa, vir e dar um rodar uma vez cada uma delas. E vou vir e colocar assim, ó, print i. Esse aqui é um recurso para a gente passar por dentro de todas as letras aqui da minha string. Vou rodar aqui o programa. Ó, ele veio e pulou, foi fazendo um print para cada letra. Esse aqui é um recurso, então a gente falou das aspas simples, das aspas duplas, das aspas triplas, e também a gente está comentando agora sobre como que uma string, ela também é uma lista. Isso aqui, ó, meio que comprova que é uma lista de caracteres, né? Porque a gente consegue, inclusive, dar um loop dentro dela. Isso vale para qualquer tipo de linguagem de programação, eu acredito. Se quiser, a gente também consegue pegar o tamanho dessa string, ó, dessa forma. Quando a gente quer assim, eu quero saber o tamanho, quero saber quantos caracteres tem aqui. Se eu simplesmente colocar dessa forma, ele vai vir e vai mandar pra gente qual que é a string. Printou aqui a string inteira. Só que eu quero agora pegar o tamanho dela, quantos caracteres tem. É simplesmente englobar por um len aqui dentro. Ó, se tu engloba aqui por um len, ele já diz, ó, tem 13 letras aqui dentro. Se quiser, a gente consegue procurar, tem várias formas de procurar coisas dentro de uma string, mas uma delas é o chamado in. Que é o quê? Eu vou vir e vou dar um print aqui dentro. Eu vou vir e vou botar assim, ó. Vou dar um print e perguntar se ali dentro tem a palavra, por exemplo, Alex, que não tem. Eu vou vir e vou botar in e eu boto assim, ó. E dessa forma, eu estou perguntando para o programa se existe a palavra, se existe os caracteres em sequência, né? Tem que ser exatamente igual, Alex aqui dentro. E ele vai vir e vai retornar verdadeiro ou falso. Eu vou vir e vou rodar aqui. Ó, e diz que falso. Agora eu vou colocar direct. Vou rodar, ele diz que true. Isso aqui é um check, é para verificar se é verdadeiro ou falso. Inclusive, a gente pode até colocar dentro do if, né, como a gente já aprendeu na outra aula. E eu vou colocar aqui print. Por exemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Se for verdadeiro, ele entrou. Se eu coloco aqui Alex, que no caso é falso, ele não vai mais dar esse print porque é falso, né? Ó, ele veio, não printou nada. Vou deixar aqui, ó, ele só veio e rodou o programa, mas não disse nada. Se eu coloco algo verdadeiro, ele vai vir e vai printar ali 1, 2, 3, 1, 2, 3. E claro, se a gente quiser, a gente tem o verdadeiro, né? Verifica se é verdadeiro e a gente consegue usar a conotação not, que seria colocar assim, ó, not in. Isso aí, na verdade, ele tem um efeito contrário. Quer dizer, se não está lá. Então, nesse caso, eu posso colocar Alex aqui dentro e agora sim ele vai trazer como verdadeiro. Então, eu vou botar main.py e ele disse verdadeiro porque eu vim e inverti. Então, não está dentro dessa string. E se eu quiser saber se está dentro, é só tirar o not. Então, ó, vou colocar Dante e ele vai dar falso. Por quê? Porque agora ele está invertido no not. Isso é um recurso bem interessante, assim, porque é bem prático, né? Essa foi a primeira parte do string, mas pode acompanhar que na próxima parte da playlist já tem uma continuação sobre string.